Boa noite a todos. Precisamos permanecer envolvidos nesta paz que vem do alto. Antes de iniciar a nossa exposição desta noite, eu quero agradecer a colaboração na elaboração dessa exposição da Rosa. Nós vamos falar sobre planejamento reencarnatório. Mas para falar em planejamento reencarnatório, nós precisamos primeiro falar em reencarnação. Reencarnação para nós espíritas é um fato, assim como também para outras filosofias religiosas que têm na sua filosofia a reencarnação como um fato. Sem a reencarnação, nós não conseguiríamos explicar as diferenças das riquezas na Terra. Porque algumas pessoas muito ricas, outras médio e outras extremamente pobres. Sem a reencarnação, nós não conseguiríamos entender por que numa família, alguns filhos com corpo perfeito e outros com deficiência física ou mental. E também não podemos entender o tanto progresso material do nosso próprio planeta e o nosso progresso individual e intelectual. Porque não temos como explicar, se fôssemos criados no momento da concepção, explicar as diferenças de inteligência e de moralidade. Alguns gênios entre nós, outros com uma intelectualidade mediana e outros com rudimentos, saindo dos rudimentos de inteligência. Então, a reencarnação é a chave para nos explicar tanto a lei de progresso quanto a justiça divina. Mas para falar em planejamento reencarnatório, além das obras básicas consultadas, também nós precisamos buscar nas obras de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o que utilizamos é Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos e Entre o Céu e a Terra, e também nesta obra Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, pelo espírito de Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, mais conhecido por ter sido um grande escritor português e que muitos de nós, lá na nossa busca nos bancos escolares, tínhamos que ler em literatura as obras dele. E um dos romances dele muito conhecido é Amor de Perdição. Pois bem, voltamos à nossa exposição. Nós vamos iniciar com algumas questões para melhor entendimento. Quando é realizado o planejamento? Quem é o responsável pelo mesmo? Qual a participação do reencarnante no mesmo? E se tudo está determinado? Nós podemos dizer que hoje, agora aqui, nós já estamos nas nossas atuações aqui na Terra, na nossa maneira de viver, já estamos elaborando um planejamento para a futura reencarnação. Assim como nas reencarnações anteriores também fizeram parte desta nossa reencarnação. Mas André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vem nos dizer o seguinte: efetivamente, logo após a morte do corpo, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento, e apenas depois disso consegue elevar-se à esfera do reconforto e reeducação. E no Livro dos Espíritos, na questão 224, os Espíritos de Luz vêm nos dizer
que o espírito na erraticidade, que aspira uma nova vida, espera algumas horas, até alguns milhares de anos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver à existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Tanto André Luiz quanto os espíritos vêm nos dizer que após o desencarne, de uma maneira geral, por não termos cumprido com as leis de Deus, passamos por um período ou em lugares não muito agradáveis, até que o arrependimento se faça presente para sermos então conduzidos à esfera de reconforto e de reeducação. E que esse tempo na erraticidade é variado, nenhum é igual ao outro. Pode prolongar-se por horas, por meses ou até mesmo por vários séculos. Inclusive no Livro dos Espíritos ele vem dizer por milhares de anos. Mas chega um momento que nós somos convocados para voltarmos à Terra num novo corpo e resolvermos as pendências aqui deixadas pelo não cumprimento com as leis de Deus, em relação ao próprio Criador, em relação a nós mesmos e em relação ao nosso próximo. Então, nesse momento, lá começa, então, o nosso planejamento efetivamente. E esse planejamento, vamos assim dizer, que é compartilhado. Temos o reencarnante, que vai participar, se ele estiver em condições, que nós vamos ver no decorrer da nossa exposição, que nem todos estão em condições. Nós temos os espíritos esclarecidos, os mentores, parentes, técnicos em renascimento e programadores da reencarnação. E outros espíritos que muitas vezes são chamados para auxiliar no processo reencarnatório, como nós vamos ver depois. Então, nós já podemos perceber que nós estarmos aqui hoje foi pela bondade de muitos outros que nos auxiliaram. Muitas criaturas, muitas pessoas deram o aval. E também nós não podemos esquecer que vão fazer parte os membros da família que já desencarnaram dessa nossa atual, os que ficaram no mundo espiritual. Os espíritos esclarecidos, eles terão a tarefa de nos esclarecer e orientar sobre o melhor roteiro a seguir, porque sozinhos nós ainda não temos condições de escolher. E na questão do Livro dos Espíritos, na 262, os Espíritos de Luz nos dizem o seguinte: Deus lhe supere a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis a uma criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece de se extraviar, tomando um mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão. Quando nós desencarnamos, e depois desse período que nós passamos de arrependimento, e muitas vezes anos de preparação no mundo espiritual, estudando, trabalhando no bem, e a nossa visão se amplia. E nós percebemos que nossas contas com a espiritualidade, as nossas contas com Deus são grandes. Então a gente muitas vezes se acha na capacidade de abraçar novas provas, de aumentar um pouquinho o fardo. E os espíritos esclarecidos nos dizem: não, você ainda não tem condições,
você ainda não tem maturidade espiritual para levar essa expiação ou esta prova, que é um pouco maior. Mas, como o nosso livre-arbítrio já se desenvolveu, e muitas vezes eles deixam, então, que nós escolhemos aquela prova, que aos olhos desses espíritos nós ainda não estaríamos prontos. E o que acontece? Chegamos aqui, ao enfrentar o dia a dia, fracassamos. Por isso que ele diz, aí que se pode chamar a queda do homem. Porque nós não conseguimos vencer aquela prova. Mas não porque eles nos colocaram, e sim pela nossa teimosia de não ouvi-los. E a gente não é teimoso quase, né? Basta analisar no nosso dia a dia. Então, por isso que muitas vezes nós não conseguimos dar conta pelo nosso excesso, achando que nós somos mais fortes do que deveríamos, do que somos realmente. E como acontece essa programação? Novamente, nós vamos buscar em Evolução 2 Mundo, quando André Luiz nos diz que os espíritos encarregados do processo reencarnatório estudam todas as informações pertinentes, pertencentes ao espírito reencarnante. São essas informações que definem as bases biológicas, psicológicas, sociológicas e espirituais de cada um. Vamos dizer assim que lá tem um arquivo no computador onde está toda a nossa história, né? E ao estudar essa história, eles vão definir junto conosco, se pudermos participar. Mas também é avaliado os acertos e os erros da vida anterior, aquilo que nós conseguimos vencer, aquilo que nós fracassamos. Há uma correlação também entre a última encarnação e vidas anteriores. É avaliado também qual é a compreensão que nós temos da reencarnação como justiça divina, lembrando sempre que muitas outras filosofias religiosas não aceitam a reencarnação. Então, no momento da preparação reencarnatória, é avaliado o conhecimento que o reencarnante tem, essa compreensão da reencarnação como justiça divina. Também é avaliado os compromissos reencarnatórios, é delineado teoricamente o que predomina a sua próxima reencarnação, as provas e oportunidades de aprendizado, como a paternidade, a maternidade, atividade profissional, o trabalho em comunidade, que também vai nos ajudar ao progresso. Também nós tomamos conhecimento de quais expiações somos considerados prontos para vivenciar. E as expiações não estão em nossa alçada, elas são impostas, como nos diz Ivone Pereira, e nós vamos ver mais adiante. Segundo André Luiz, em Missionários da Luz, ele nos diz que nós herdamos tendências e não qualidades. Mas não só as tendências físicas, como a cor do cabelo, dos olhos, as marcas, mas também as do meio aonde vamos ser chamados a reencarnar. Se nós tivermos uma prova muito difícil, por exemplo, a de ser honesto, e vamos reencarnar num meio aonde o roubo, a corrupção se faz presente, nós estaremos sendo testados realmente 24 horas por dia para demonstrar se nós aprendemos realmente a ser honesto ou não. Mas se nós fracassarmos, não foi por culpa do meio, e sim pela nossa força de vontade de vencer o vício que nós trazemos. Cada um de nós, né, tem um lado ainda muito obscuro, que muitas vezes a gente não consegue nem avaliar. E quando defrontados com essas tendências, em determinados lugares, é que aquilo vai
vir à tona e nós vamos ter que, sim, estar muito fortes para não cair novamente no erro. Já as qualidades, elas são o resultado do trabalho, do esforço que fazemos na educação e aperfeiçoamento próprio, dignificando a experiência reencarnatória. Qualidades são as virtudes que nós já conseguimos, através das múltiplas reencarnações, conseguimos angariar e estão na nossa bagagem e elas estão conosco. E cada reencarnação que viemos é para buscar mais qualidades. Esse é o objetivo da reencarnação, a sermos melhores a cada dia. Dentro das reencarnações, nós temos as reencarnações especiais ou compulsórias. E em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vem nos dizer que, entretanto, reencarnações se processam muitas vezes sem quaisquer consulta, os que necessitam de segregação em certas lutas no plano físico. Providências essas comparáveis às que assumimos no mundo com enfermos e criminosos, que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhe convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenha sobre determinação da justiça. Então, são aquelas reencarnações que nós não temos direito de participar. E Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, que nesse livro ela vai relatar a história de 5 suicidas, ela nos diz que os que sofrem uma grande destruição do corpo físico, com lesões graves no perispírito, e os que são extremamente rebeldes, têm as reencarnações rápidas em corpos físicos muito comprometidos. Todo o processo reencarnatório dessas pessoas segue apenas as leis biológicas. Não tem ajuda para separar o genoma, para escolher qual o melhor óvulo, o melhor espermatozoide, como vemos no livro Missionários da Luz, quando vai falar da programação reencarnatória de Segismundo, onde foi levada em conta a melhor carga genética. Porque ele já havia angariado no mundo espiritual méritos para isso, porque também ele era um assassino. Mas após o seu arrependimento, Segismundo fica um longo período na espiritualidade, trabalhando em benefício do próximo. E com esses méritos, então, ele tem sim uma programação organizada, preparada por todos esses espíritos que a gente falou antes e outros que vieram para ajudá-lo, ajudar a convencer aqueles que era para ser o seu pai, porque ele havia assassinado. Mas, pelos seus méritos, a sua reencarnação, ele não precisaria desencarnar por morte violenta. Ele sim reencarna com uma doença no estômago que duraria a vida toda. Mas não precisava morrer pela bala, como foi a causa do outro, né? Então, o mérito que ele angariou foi de uma expiação não tão grave quanto nós vamos ver no Memória de um Suicida, como Ivone Pereira vem nos dizer, que os que têm grande consciência de culpa são encaminhados à reencarnação assim que termina o socorro espiritual em hospitais de erraticidade. Os que se encontram conscientes é dada a opção de estudarem, preparando-se para a inevitável reencarnação de expiação. Então, ela vem nos dizer nesta obra que dos 5, 3, depois de serem retirados do Vale do Suicida, tratados um pouco ao campo mental, o perispírito danificado, foram logo encaminhados para a reencarnação, sem escolha e sem estudo de um corpo, né?
Somente 2 tiveram a permissão de ficar no mundo espiritual, estudando, angariando meios para a futura reencarnação de expiação. E um deles foi Camilo Castelo Branco, que ficou por cerca de 40 anos no mundo espiritual estudando, na cidade chamada Esperança. Muitos que estão chegando a primeira vez na casa podem estar se assustando um pouquinho, mas no mundo espiritual existe cidade, sim. As nossas cidades aqui na Terra são uma cópia rudimentar das cidades que tem no plano espiritual. Os céus que as outras filosofias religiosas nos falam não é uma abstração, é algo concreto, são lugares aonde, mas não aquela coisa de sentar direito e lá ficar, não. São cidades aonde a gente vai primeiro ser tratado das doenças que aqui tivemos, se levamos lesões no nosso perispírito. Nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos trabalhar, porque lá ninguém fica ocioso. Sempre há trabalho a fazer. Para muitos isso é um susto. Mas eu queria morrer para descansar. Não. A gente vai continuar trabalhando. Só com a diferença de que nós não temos esse corpo físico que nos cansa. O nosso corpo perispiritual, por ser de uma matéria semimaterial, então nós não temos esse cansaço que aqui a gente tenha depois de uma jornada de trabalho. Vamos adiante. Em Missionários da Luz, ainda vem nos dizer que uma grande percentagem das reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas uma outra percentagem não obedecem ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnatório individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Então, nós podemos perceber que, dependendo do ser, vai ter um planejamento reencarnatório. E nessas colônias espirituais mais elevadas, aqueles trabalhadores que vêm em tarefas nobres, em missões, tanto na área espiritual, na área para conduzir novamente as criaturas ao caminho de Deus, como na área da ciência, da filosofia e da arte, eles são o corpo dessas criaturas é preparado. O corpo não, a programação é preparada nessas colônias mais elevadas para que elas tenham mais vitalidade, para que seu corpo passe por essa existência sem tantas doenças, sem tantas interferências da nosso planeta Terra com suas múltiplas dificuldades que ainda se encontra. Então, nós poderíamos citar um exemplo muito comum e que nos faz rir muitas vezes, é o Divaldo, que quando ele vai fazer as exposições, ele diz que cada dia ele está mais jovem. Ele já passou dos 85 anos, ele continua viajando pelo mundo todo, pregando, levando o conhecimento da doutrina espírita em todo o mundo, de cidade em cidades no próprio Brasil. Ele vai de avião, é de carro, é de ônibus, e ele não tem cansaço. E ainda as horas de sono dele são muito limitadas, porque afora as conferências que ele faz, ele ainda tem que psicografar, porque Joana de Ângeli não dá moleza, como nós costumamos dizer. Então, as horas de sono dele são muito reduzidas. E ele está com uma saúde bem melhor que a nossa, muitas vezes, né? E com uma disposição que nos faz, às vezes, sentir vergonha. Porque não há cansaço, que ele cumpre com o seu dever, com aquilo que ele prometeu lá na programação reencarnatória dele. Então, essas pessoas vêm, sim, com mais vitalidade. E André Luiz vem nos dizer que
na grande maioria desses seres, eles não pedem corpo bonito, não pedem para vir belos, não. E ele relata no capítulo 13 do Missionários da Luz que uma senhora estava para reencarnar e ela procura o mentor para que mude, porque ela não queria vir com um corpo muito bonito para não fraquejar. Porque nós chegamos aqui na Terra, os apelos são muito grandes, as tentações são maiores ainda, e se nós não formos muito firmes nas nossas convicções, nós acabamos falindo e há dezenas de espíritos que faliram. Então, pedem sim para vir com alguma deficiência para que possam cumprir com as suas tarefas, com a sua programação até o final. Dando sequência, mas então, se nós programamos nós participamos da nossa programação, tudo é escolhido, o Espírito escolhe, lá no Livro dos Espíritos, na 259, os Espíritos nos dizem o seguinte: o Espírito escolhe o gênero das provas. Os detalhes são consequências de suas próprias ações. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente os grandes acontecimentos que influem na vida estão previstos. Se nós vamos nascer homens ou mulheres, quem são os nossos pais? Sempre lembrando que, como nós não somos espíritos muito evoluídos, nós vamos estar situados numa família que precisamos estar para aparar aquelas arestas ainda da mágoa, do ódio, de sentimentos que não foram resolvidos. Então, esse planejamento, ele é feito em linhas gerais. Também entra nesse planejamento se nós vamos ser fértil ou não, dependendo sempre daquilo que nós fizemos em nossas existências anteriores. E se já estamos aptos a passar por isso. Então, o que é planejado são os pontos principais, mas ainda assim podemos alterar conforme nosso livre-arbítrio. E se nós pararmos para pensar, nós alteramos quase que todos os dias. Vamos lá. Um exemplo muito comum. Lá no mundo espiritual, após todas aquelas avaliações, a gente está muito comprometido, vamos dizer assim, com 6 ou 7 espíritos. E a gente resolve ser mãe e o pai daquelas criaturas. Trazê-los como filhos para que a gente os coloque novamente no bom caminho, porque nós não o fizemos uma outra, ou por sermos maus pais, ou por fazermos parte daquele grupo e os levamos a um caminho não adequado. Então, nos programamos para trazer essas 6 criaturinhas para nosso seio familiar. Nós chegamos aqui na Terra, uma crise econômica desastrada, uma situação de insegurança total, que a gente começa a botar o lápis no papel. Bah, mas dinheiro para sustentar 6, com toda essa mídia ali atuando, essa sociedade materialista, esses preconceitos, não vai dar, porque daí eu não vou poder viajar, não vou ter o meu lazer, não vou poder trocar de carro seguidamente, não vou poder construir uma casa como é dos meus sonhos. Vamos ficar nos 2, 1 ou 2, está muito que bom. Os outros 4 ficaram na espera por uma futura reencarnação e não esquecendo que vamos ter os outros débitos ainda para associar a estes. Mas vão ficar à espera para que no dia que nós tenhamos mais maturidade, mais força de vontade, sermos menos materialistas, né? Vamos abraçar então um pouco mais a prova.
ficamos devendo. Mas nós também podemos mudar o planejamento para o bem. É assim, também para o bem. Por exemplo, analisando toda aquela lista lá, todo o nosso arquivo, os mentores, os espíritos esclarecidos chegaram e disseram, tu está pronta para botar no teu fardo algo a mais. Tu pode sim vencer essa prova maior. Daí a gente diz assim, mas eu já fracassei na última. Não quero. Vamos deixar para a próxima. Eu vou estar melhor na próxima. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Só que daí a gente chega aqui na Terra, a gente começa a perceber que está fácil, que não está difícil. Daí a gente começa a analisar, dá um vazio, dá uma sensação de que, mas eu poderia fazer alguma coisa a mais. Daí como nós, quando dormimos, como espíritos, saímos do corpo, nos desdobramos, e vamos ao encontro dos nossos mentores, dos espíritos amigos, e daí nós pedimos a eles, olha, aquela programação que vocês tinham feito, que eu poderia abraçar mais aquela prova, realmente eu poderia. Pode mandar, eu vou conseguir. Então a gente acaba fazendo algo extra para o bem. Então nós podemos também mudar para o bem, não só para os débitos, né? No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz também, ele vem nos dizer que quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débitos a resgatar. E todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisto está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa. No ciclo de experiências que nos cabe atender, entretanto, a conduta é sempre nossa, e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconhecemos assim que o livre-arbítrio, também relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Meus irmãos, poderíamos falar muito mais de planejamento, mas o convite fica para que todos procurem estudar, procurem entrar num grupo de estudo, para começar o estudo, entendendo melhor o porquê que nós estamos aqui na Terra. E que nós aproveitamos bem esta reencarnação, já que nós mobilizamos uma série de pessoas, de espíritos, para que a gente pudesse estar aqui. Quem sabe a gente constrangeu os nossos pais para que nos aceitassem como filhos, porque nós precisávamos vir. Então vamos aproveitar bem, vamos cumprir com os nossos deveres perante as leis de Deus, perante o próximo, principalmente aquele próximo mais próximo, que são aquelas pessoas que nós temos que conviver 24 horas por dia. Vamos procurar viver com responsabilidade, para que no dia programado a nossa volta ao mundo espiritual, nós possamos chegar lá como completistas, por termos completados, tanto em provas, essa nossa reencarnação, cumprido com todas aquelas provas que a gente colocou lá no planejamento, e também com o tempo de vida, porque uma grande percentagem, grande mesmo percentagem, chega no mundo espiritual sem ter cumprido nenhuma das duas, nem a programação e nem o tempo de vida. Nós antecipamos a nossa volta pelos excessos. Ao chegar aqui,
nós acabamos cometendo excessos, gerando doenças que muitas vezes nos levam à desencarnação prematura. Então, é esse o convite, para que nós possamos bem aproveitar. Deus nos concedeu esse momento difícil, sim, que a Terra passa, mas para que a gente possa espalhar paz, amor, tranquilidade, para que a gente possa ter olhos mais bondosos em relação às pessoas que nos cercam, e não esquecendo que nós todos somos filhos do mesmo Deus, tanto aqueles que nos machucam quanto aqueles que nos ajudam. Então, se cada um de nós conseguir fazer uma grande parte daquilo que nós nos comprometemos, vamos sim sair desta vida com maiores chances de sofrer menos. Que Jesus, esse mestre, amigo de todos os momentos, possa nos envolver sempre na luz para escolhermos acertadamente o bom caminho. Que assim seja.